Fala corredor, fala corredora, se você tem dúvida de quanto você precisa correr na semana para melhorar o seu tempo nos 10 km, para ter o melhor desempenho nos 10 km, fique ligado que esse vídeo eu vou falar para você sobre tudo de volume e desempenho e cargas de treino que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a melhorar seu tempo nos 10 km. Meu nome é Nilson Rocha, eu sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner. E agora a gente vai empilhar resultados nesse vídeo aí. Então roda a vinheta e vamos para cima. Muito bom. Muitos corredores me perguntam, Nilson, quanto eu devo correr? Qual é o meu volume? Qual seria até mesmo a minha intensidade para eu conseguir melhorar meu tempo nos 10 km? Então essa é a primeira pergunta que a gente vai conseguir desmembrar. E é claro que eu não vou ir direto ao ponto, eu vou conseguir fazer o quê? Vou te dar um suporte e você vai entender muito mais de treinamento e, claro, qual é o volume que você tem que ter para desempenho nos 10 km. O volume, será que é o único fator responsável para a sua melhoria nesses 10 km? Você vai entender que o volume, sim, ele é importantíssimo nesse processo e vai ter um outro incremento que também vai ser de importante fundamentação e entendimento para a gente melhorar o desempenho dos 10 km. E eu quero que você entenda o processo crônico do volume. Como assim, Nilson, o processo crônico do volume? Você não adianta nada entender que, se eu tiver mais volume, eu vou melhorar. E a partir de amanhã já, do próximo dia, da próxima semana, você começa a aumentar as suas cargas de treino, ou seja, aumentar o seu volume e pensando que você vai ter um melhor desempenho. Esse processo ele é crônico, ou seja, ele é a longo prazo. A soma dos estímulos ao longo do tempo vai fazer com que você melhore, porque já é conhecido pela literatura, pela ciência, de que se você tiver um aumento muito abrupto de volume, você pode vir a ter maiores chances de encontrar uma lesão, maiores chances de lesões musculares. Então, não aumente o seu volume de forma agressiva. E esse pode estar sendo um dos seus erros, que você vem de semanas não tão boas e semanas com altos volumes. É o que a maioria dos corredores que não tem frequência acontece. Pô, a semana não deu certo, muito trabalho, e aí você fica triste, não conseguiu treinar bem, correu uma vez na semana só, aí passa para a segunda semana, tá com uma semana mais tranquila, mais livre. O que você faz? É o senso comum. Eu vou correr todos os dias, ou vou correr o máximo que eu consigo, e isso tem uma discrepância de volumes muito grandes. A semana anterior você correu 10 km e na outra você correu 60 km ou 50 km. Esse aumento ele é muito grande e pode vir a ter lesões. Então não faça isso. E aí uma coisa para você, só volume e a falsa impressão de melhorar. Se você é iniciante, está nos 10 km e está querendo melhorar os 10 km, você pode estar evoluindo apenas olhando para o volume. E isso pode realmente acontecer, mas é uma falsa impressão de melhoria com qualidade. Você que já está há algum tempo correndo, você que já está treinando corrida, você que está mais avançado, você vai entender e já sabe que se você fizer apenas volume, não é a garantia de que você irá melhorar seu tempo nos 10 km. Então, essa falsa impressão de que você é iniciante que está fazendo só volume, está melhorando. Vai chegar um patamar que você vai ter que olhar para outras variáveis do treinamento. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Nilson, é possível atingir grandes tempos sem volume? Primeiro, quero falar para você o seguinte. É muito arriscado você não ter volume e querer melhorar seu tempo. Nilson, calma aí. Por que é arriscado eu querer melhorar o meu tempo sem volume? Porque eu vou dar uma analogia da moeda. A moeda ela é cara ou coroa? E no treinamento, se você não fizer volume e quiser melhorar seus tempos nos 10 km, você tem que fazer o quê? Volume ou intensidade. Então, se você não tiver volume e olhar só para o quesito intensidade, é muito arriscado, porque você correr de maneira intensa por muitas vezes na semana, isso traz maiores riscos de lesões. Eu não estou falando aqui com nenhum atleta de elite, nenhum atleta profissional, que é um caso fora da curva, onde eles vão se expor sim a mais intensidades. Mas nós, corredores e corredoras do dia a dia,
corredores da vida real, se nós expormos muito a intensidade, nós teremos maiores chances de lesões. Nilson, mas o que é grandes tempos? Você concorda comigo que grandes tempos é uma percepção, né, subjetiva? Para mim, grande tempo pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa. O que eu digo? Se para você, hoje, o seu tempo é 1h10 nos 10 km, um grande tempo é fazer para 59 minutos, para baixo de 1 hora. Talvez para você um grande tempo seja fazer 50 minutos, seja fazer 39 minutos. Então, o que importa para nós é que esses grandes tempos dizem ao seu tempo atual e não aos que os outros estão dizendo. Não ao que eu digo aqui para você. Mas se o seu tempo é 1h10, você fazer para 1 hora é um grande tempo. Então, se baseie sempre em grandes tempos nos seus tempos atuais. Beleza? Não tem como eu falar de volume sem eu explicar um pouco mais para vocês sobre cargas de treinos. Porque vocês estão aqui para melhorar o desempenho dos 10 km e entender qual que é a relação do volume com esse desempenho dos 10 km. Explicando, o que é carga de treino? A carga de treino é um resultado da intensidade e do volume do treinamento. Ou seja, a intensidade que você aplicou com o volume que você teve. E olha que legal, a gente consegue destrinchar ainda mais essa explicação do que é carga de treino, porque a intensidade ela é um aspecto qualitativo, ou seja, qual que foi a qualidade do seu treinamento. Então é a intensidade, qualitativo. E o aspecto do volume é o aspecto quantitativo. Então temos duas vertentes aqui, que é a qualitativa e a quantitativa. A carga de treino ela tem que abordar assim, esses dois lados, esses dois fatores. Se você estiver olhando apenas para a parte quantitativa e não olhar a parte qualitativa, quer dizer que você não está sofrendo o processo e não está sofrendo alterações fisiológicas e metabólicas importantes para essa evolução nos 10 km. Ainda mais que os 10 km é uma distância grande sim, porque se você colocar na população geral, a minoria corre 10 km. Talvez para você, para nós, seja algo mais comum de conseguir concluir 10 km. Mas entenda que isso não é comum e para você melhorar o desempenho, vai ter que olhar para a parte quantitativa e para a parte qualitativa. E aí, entrando nesse ponto, nós teremos que distinguir essas cargas. Como assim, Nilson? Carga de treino, qualitativa, quantitativa? Sim, nós temos duas cargas ainda, para você se aprofundar ainda mais no conteúdo e entender a importância do volume no desempenho dos 10 km. Primeiro, é a carga exterior. O que é carga exterior? A carga exterior é igual para todo corredor. Por exemplo, você deverá fazer 30 minutos de corrida leve. 30 minutos para você é a mesma coisa que para o seu amigo, a mesma coisa que para o seu tio, a mesma coisa para qualquer corredor, independente do seu nível de condicionamento físico. Essa é a carga externa. Agora temos que olhar para outra carga, que é a carga interna. E eu digo que é a parte também que importa, né, que ela vai fazer a junção desse poder do treinamento e das cargas de treino. O que é carga interna? A carga interna é o efeito que determinado treino tem sobre cada corredor. Ou seja, esses 30 minutos de corrida leve que eu posso prescrever para você, ele vai ter um determinado efeito para você e diferentemente para mim. Para você pode ser um treino extenso, pode ser um treino intenso e para mim pode ser um treino totalmente leve. A carga externa é igual, mas a carga interna é diferente. E aí que está o X da questão. Vai ter diversos fatores que irão influenciar essa carga interna. Por exemplo, idade. 30 minutos para mim, que tenho 28 anos, e para uma corredora que tem 82 anos. Vai influenciar. Outro ponto, a experiência. Uma coisa é para mim os 30 minutos que estou há mais de 10 anos correndo, do que para você talvez que seja 6 meses correndo. A experiência na corrida de rua, no esporte, ela vai trazer também essa diferenciação nas cargas de treino e na intensidade e volume de treinamento.
dentre diversos outros fatores que podem influenciar, o último que eu deixei aqui é a fadiga acumulada. Para mim, 30 minutos pode ser leve no começo da semana, mas depois de uma prova, de uma maratona, por exemplo, de um 42 km, aqueles 30 minutos eles vão poder ser intensos e podem ser um pouco mais difíceis, vindo da minha fadiga acumulada da semana, do meu ciclo de treinamento. Então, para você entender esse quesito de volume e desempenho para melhorar seus 10 km, é importante você ter esse controle das cargas internas, ou seja, 30 minutos leve é 30 minutos leve para todo mundo. E da carga interna, que vai entrar em relação com a sua fadiga acumulada, com a sua idade, com a sua experiência, com o seu nível de condicionamento físico. Então, esses fatores são imprescindíveis para melhorar nos 10 km. E aí, eu venho com vocês para falar um pouco sobre PSE. O que é PSE? É a percepção subjetiva de esforço. Então, por exemplo, eu vou dar um treino de 10 tiros de 400 metros forte por 1 minuto parado. Nilson, qual é a minha intensidade nos 400 metros forte? Bem, você vai se nortear, claro, com treinamentos anteriores. Você pode entender com zonas de treinamento, com zonas de intensidade, com frequência cardíaca e também com a PSE. Por exemplo, a PSE hoje está muito quente e você vai fazer os 10 de 400 metros ao meio-dia. Você não está acostumado ao meio-dia, mas é o único horário que você tem. E se eu passar para você algo engessado, por exemplo, de 1 minuto e 30 a 1 e 40 ou 1 e 35, 5 segundos de variação, isso é o tempo total dos 400 metros. Você está numa circunstância adversa, você não dormiu bem e talvez esse 1 e 30 a 1 e 35 você consiga, mas em outras circunstâncias. E a sua PSE, ou seja, a sua percepção subjetiva de esforço, ela ficou muito aumentada com 1,30 e você não consegue fazer. Mas você fez para 1,40 e esse 1,40 ele foi tão intenso quanto esse 1,30. Então esse treinamento ele também teve uma qualidade, porque você aplicou essa intensidade. Ou, por exemplo, você tem um longo de 16 km para fazer e você acordou um pouco mais tarde, acabou saindo num horário mais quente e você completou os 16 km com uma intensidade não tão alta, mas completou esse volume. Esse volume ele foi um pouco mais sofrido, mas a carga externa foi a mesma. Então essa PSE ela é importante quando a gente fala em quesito treinamento. Você entender o seu corpo e é claro que você vai ter números embasados nisso. Mas primeiro, você vai sair para ação e depois você vai olhar as circunstâncias que você está realizando aquele treinamento, realizando aquela prova e entender que por mais que você não tenha alcançado um tempo específico, a sua percepção de esforço ela foi alta. Ou seja, você deu o máximo que conseguia naquele dia e isso vai fazer alterações importantes no seu metabolismo, na sua fisiologia. E quando, claro, você voltar para as condições normais ou condições que favoreçam o seu rendimento, como por exemplo correr de manhã cedinho, 5 horas, 6 horas da manhã, você vai aumentar sim a sua performance. Entendido isso, eu quero falar agora, mencionar um pouco do que as pessoas, do que os corredores, eles confundem. Confundem o quê? Pô, eu quero melhorar meu desempenho. Você corre agora para 1 hora os 10 km, tá? Vamos fazer uma analogia. Corre para 1 hora os 10 km. E você fala, pô, eu tenho que melhorar meu tempo. O que eu vou fazer? Eu vou correr mais vezes na semana ou vou correr mais distância. E acabam olhando apenas para o volume. Vou aumentar o meu volume de treinamento e esquecem do outro lado da moeda, que é a cara e a coroa, que é a intensidade. E aí fazem o que também? O segundo erro, e as pessoas confundem demais, é o que? Pô, se eu corro 10 agora, eu vou correr 12, eu vou correr 14, eu vou correr 16. Ou seja, fazem uma escada. E essa escada, ela vai acontecer? Ela vai acontecer, mas ela vai ser muito mais como ondas, subindo aos poucos. E se fosse isso, imagine se fosse isso, apenas subir a escada. Cara, seria algo muito simples. E todos os corredores, daqui 5, 6, 7 anos, iriam estar voando igual os quenianos. Concorda comigo? É só não parar. E eu só fazer uma escada, o meu condicionamento físico vai melhorar cada vez mais. E não, está equivocado para quem olha para esse fator. E o que as pessoas confundem mais
é que quanto maior o volume, melhor meu treinamento. Maior volume, melhor meu treinamento. E aí eu trago para vocês dados reais do meu TCC, onde eu fiz no meu trabalho de conclusão do curso, onde eu correlacionei os hábitos e características dos corredores. E os corredores que têm os melhores tempos nos 10 km, primeiro fator importante, maior tempo de prática. Ou seja, você está começando agora, você alcançou 10 km agora, se acalma, vai sofrendo o processo. Esse tempo alinhado com maior volume e alinhado com uma maior qualidade de treinamento, ou seja, é um treinamento personalizado, é um treinamento que ele vai controlar as cargas de treino, tanto interna quanto externa, tanto intensidade quanto volume, e não vai olhar apenas para o volume, vão fazer com que você melhore seus 10 km. Então, maior tempo de prática, maior volume e maior qualidade no treinamento, e que vai ter que envolver intensidade. Nilson, ok, então eu tenho que fazer qualidade mais volume, certo? Certo, exatamente. Então, por que é tão importante eu fazer o volume? Se você também está mencionando que a intensidade, né, a qualidade, ela vai ter que estar envolvida no processo, e quando a gente trabalha com volume, a gente não trabalha com intensidades tão altas. E por que é tão importante fazer o volume para você melhorar o seu tempo nos 10 km? Primeiro, você vai ter uma maior exposição à corrida de rua, porque o volume vai te fazer deixar você correndo mais. Ou seja, tanto quanto os dias da semana, você pode aumentar a sua frequência semanal, quanto a sua duração de corrida. E é o próximo ponto aqui, que é o tempo de corrida. Ou seja, o volume você consegue fazer maiores tempos. Ou seja, aqueles longões de final de semana, os tão famosos longões, você vai conseguir se expor isso a volume e não colocar tanta intensidade para você aprimorar isso. E por que aprimorar? Você vai pegar mais lastro, você vai ter mais bagagem no seu currículo ali do corredor, e na hora que você for encarar um 10 km e realmente valendo o ouro ali, você vai ter uma bagagem maior, porque esses longões vão te dar esse laço de treinamento. Primeiro ponto, para você entender, né, o laço de treinamento que vai te dar aplicando o volume, é você entender qual o seu tempo atual nos 10 km. Eu vou te dar 3 exemplos aqui para ver se você se encaixa. E se você não se encaixar, tudo bem, você vai chegar em algum momento desses 3 tempos nos 10 km. Por exemplo, 1 hora, 50 minutos ou 40 minutos. Ou seja, aqui você vem, né, diminuindo o tempo. E aí você fala, Nilson, eu corro para 1 hora. Se você corre para 1 hora ou próximo disso, os seus tempos de longões não precisam ser tão grandes. Por quê? Pense que quanto mais rápido você está, maior qualidade você tem. E quer dizer que você tem maior tempo de prática, quer dizer que você tem uma maior experiência, quer dizer que você tem você sofreu por um maior processo de treinamento. E isso vai te dar mais segurança de correr maiores distâncias. Então, quanto maior o seu tempo nos 10 km, menor vai ser o seu longão. Então, você corre para 1 hora, se você fizer um longão de 12 a 14 km, você já vai ter um acúmulo bom de volume de treinamento. Então pensa, 4 km a mais, você vai correr 24 minutos a mais. Então você vai ter exposição maior do que o seu tempo de prova. Vou fazer um 12K, vai ter 12 minutos a mais. E é claro que você não vai conseguir manter nesses 14 km o pace de 6, né? Porque se você consegue manter um 14K pace de 6, o seu tempo de 10K tem que ser abaixo de 1 hora. Então você vai se expor mais ainda ao tempo de prática na corrida de rua. Você corre para 50 minutos ou perto disso, você já vai poder se expor a longos de 14 a 18 km no seu final de semana. Você vai poder variar nesse volume de treino. E você que está um pouco mais rápido, que corre para 40 minutos ou até mais rápido, você vai poder fazer tranquilamente longos de 18 km ou mais. Fazer 21, pode fazer 22, claro que pode. É claro que isso aqui não é uma recomendação de treino, você tem que encaixar muito bem esses longões para você não ter uma fadiga acumulada muito grande
E talvez você ache que, legal, vou correr mais, vou melhorar mais. Lembra que eu falei, não é uma receita de bolo, mas você vai poder se expor sim a longos, com maior quilometragem e, claro, menor intensidade. Se você corre para 50 minutos, os 18K, você vai fazer uns 5,30, vai fazer uns 5,25, 5,40, dependendo do seu dia, dependendo da sua percepção sobre o seu esforço, das condições climáticas, do terreno. Então lembre-se, quanto maior o longão, menor o seu tempo dos 10 km. Nilson, e quantas vezes na semana eu posso treinar ou preciso treinar para ter uma correlação de volume e desempenho nos 10 km? Você pode se expor de 3 a 5 vezes na semana. Isso já vai te dar uma qualidade e também você vai alcançar volumes importantes para melhorar seu desempenho nos 10 km. Nilson, quantos treinos de volume eu vou ter? E pensa que o volume não é só o longão. É aqueles 30 minutos leve, aqueles 5 km leve, aqueles 10 km leve, aqueles 8 km leve da sua planilha. Então você vai poder ter de 4 a 3 treinos focados apenas em volume e não a intensidade. Ou seja, corridas leves. E Nilson, a intensidade, qualidade, quantos dias na semana? Você pode expor de 1 a 2 vezes na semana. Se você está iniciando, você está mais próximo também de 1 hora nos 10 km, se você se expor a 1 vez na semana com treino de tiro, com treino ritmado, já vai te trazer muitos benefícios. Então não precisa se expor mais. Agora, está nos 50 minutos, 40 minutos ou menos, você pode se expor sim a 2 vezes trabalho de qualidade, que é igual à intensidade. Entendido isso? Nilson, e se eu não fizer o volume, o que acontece se eu não fizer isso? Bem, primeiro, você tem livre-arbítrio de escolher se você quer apostar no volume ou não quer apostar no volume. Eu estou aqui te mostrando que é importante você olhar para o volume sim e, claro, olhar para a qualidade do seu treinamento também. Eu vou fazer uma analogia. Pensa que você vai para a prova e acordou meio indisposto. Putz, estou meio indisposto, mas eu vou para a prova, vou conseguir para a prova. Foi para a prova. Só que você está apto para treinar apenas 10 km. Então, se você corre para 1 hora, você corre 1 hora. Você corre 50 minutos, você vai correr 50 minutos. Você corre 40, você corre 40. Ou seja, você não faz volume maior do que a sua distância da prova ou do seu tempo de prova. Isso quer dizer o quê? Pessoal, por mais indisposto que você vá para a prova ou que você não seja tão bem, prova é prova, treino é treino. As intensidades, elas serão diferentes. Você estará mais motivado na prova. E se você fizer apenas o volume, chegar na hora da prova e largar com intensidade, o seu organismo não vai entender a intensidade e você vai querer correr mais rápido do que você consegue, só que você não tem bagagem, não tem lastro. E quem vai te dar o lastro? O volume. Esse volume vai te dar o lastro. Ou seja, se você corre 10K para 1 hora e só treina 10K em 1 hora, você não está com bagagem. Você tem que correr 1h10, tem que correr 1h20, 1h30 para você entender. E nesses casos de não estar tão bem ou estar no momento crítico da prova com sofrer, tipo, estou com desconforto, e o desconforto de intensidade mesmo, se você não tiver volume, você não consegue romper ou sustentar essa barreira. No primeiro sinal de desconforto, você vai cair por terra, você vai precisar parar, caminhar e não vai ser legal. Por isso que eu recomendo que você faça volumes um pouco maiores do que o seu tempo de prova nos 10 km. Então o volume e o desempenho dos 10 km, eles vão ter que ser um pouco maiores para você baixar os seus tempos e chegar nessa hora, no momento crítico da prova, você não deixar a peteca cair, beleza? Nilson, então o que vale mais? Volume ou intensidade? E aí eu deixo para você, eu rebato essa pergunta e você, claro, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, isso é importante para chegar esse conteúdo a mais corredores. Eu falo para você, é melhor você usar o calção ou a camiseta para correr? Qual que você escolhe? Calção ou camiseta? Calção ou top? É uma pergunta que você fala, como assim calção ou camiseta? Eu vou correr com os dois, vou correr de calção e vou correr de camiseta. Agora, é a mesma coisa, volume ou intensidade? Você vai ter que se expor aos dois fatores. Porque se você olhar só para o volume e não olhar para a intensidade, você não vai ter melhorias. É claro que a nossa maior exposição nos treinamentos de 10 km, eles vão ser com volumes.
Mas se você não olhar para a intensidade, você não vai sair desse equilíbrio, dessa homeostase que o treinamento precisa, ou seja, a quebra do equilíbrio. E você vai fazer quebra do equilíbrio ou com grandes volumes ou com intensidades. E você vai ter que fazer essa mescla dos dois fatores. Lembre-se, se você corre 10K para 1 hora, você tem que se expor no seu final de semana para treinos, não todos os finais de semana, para treinos com mais 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30. Você corre para 40 minutos, não fica apenas aplicando intensidade. E lembre-se, se você correr sempre no seu pace de prova, quer dizer que você está fazendo apenas intensidade e não volume. É importante você correr sempre com paces maiores, né, mais lentos, né, do que você faz no dia da sua prova. Então, volume ou intensidade é a mesma coisa que escolher calção ou camiseta. Vai ter que sair com os dois. Nilson, qual o volume agora você me diz para mim ter um bom desempenho nos 10 km? Se você está chegando agora nos 10 km, está iniciando os 10 km, você talvez tenha feito uma vez só 10 km ou poucas vezes, você tem que atingir no mínimo 30 km para você conseguir ter um pouco mais de casca, de lastro, de bagagem. E aí na frequência semanal vai depender do que você está aplicando agora. 3, 4, 5 vezes na semana. Se for 30 km, eu recomendo que você faça 3 ou 4 vezes no máximo. Porque se for 5 vezes, vai ficar um volume muito baixo no seu dia a dia. Então se for 3 vezes, você não precisa necessariamente fazer 10 km, 10 km, 10 km. Você pode fazer um 8, 8, 16, um 8, 8, 14, 10, 8, 12. Você vai ter aquele longão, vai ter um treino com menor volume, que é com intensidade, e vai ter aquele treino de 10 km corrida confortável. Então, você está iniciando, mínimo 30 km. Nilson, eu já estou evoluído, eu estou avançado, eu já estou próximo dos 50, eu estou próximo dos 40, eu corro sub 40, e aí eu falo para vocês, a gente pode chegar até 80 km. Claro, não é caso de atletas de elite, mas atletas muito bem treinados. Então você vai poder correr 5, 6 vezes na semana, essa frequência. Mas você tem que entender que você tem que ter um treinamento personalizado, alguém te orientando para você ter maior segurança. Porque 80 km na semana pode parecer simples para alguns, mas não é simples. E se você não controlar e não cuidar das cargas de treino, a sua chance de encontrar uma lesão, de achar uma lesão, ela é aumentada. Então a minha recomendação é, você vai encontrar um mínimo de 30, você vai poder correr até 80 km, mas é claro que nada supera uma prescrição personalizada de treinamento voltado para o seu objetivo, para a sua atual performance física, seu atual condicionamento físico. Então, sempre fique atento a isso, mas nesse vídeo eu te passei um panorama para você entender o que é o volume e o desempenho dos 10 km e também entender as cargas de treino mais profundamente. Ou seja, aquele 10 km leve para você pode ser leve, para o outro pode não ser, mas ambas as cargas externas elas são iguais. Então se você gostou desse vídeo e agora vai bater o seu recorde nos 10 km, você comenta aqui embaixo para mim aqui, deixa seu recado, eu quero te ajudar, eu quero empilhar resultados e é claro, para isso você vai ter que sofrer o processo. E lembre-se, deixe seu like, inscreva-se no canal, essa é a minha moeda de troca para com vocês. Valeu galera, tamo junto e até a próxima.